Convido os irmãos a se colocarem de pé, aplaudirem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Quem está em casa também, seja muito bem-vindo. E eu convido você a desfrutar da presença do Senhor. É o momento ali de você se envolver, de você buscar e de você adorar Ele com todo o teu coração. Amém? Até a Aninha está cantando junto aqui, ó. Glória a Deus. Vamos buscar a presença do Senhor em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento, com tudo o que há em nós. É momento de você se entregar. É momento de você falar com o teu Pai, que cuida de você e que te ama. É momento de você abrir o teu coração para Ele, desabafar, contar para Ele aquilo que está inquietando você e adorá-lo. Desabafa com Ele. Você pode contar com Ele sempre. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Vá falando isso pra Ele. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Se renda aos pés do Senhor e adore a Ele. Diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga isso pra Ele: és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença ela conforta você. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Diga que Ele é fiel em todo tempo. Descansa no Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vai dizendo isso pra Ele, que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Esse é o momento de você se render ao Senhor, conversar com Ele de todo o teu coração
Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece os teus medos. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer ouvir a tua voz. Não que Ele não conheça ou não saiba o que você vai dizer, mas porque Ele sabe que você precisa desabafar. Porque Ele sabe que você precisa conversar com alguém. Quem sabe você tem andado se sentindo apertado, com o peito apertado, e não tem ninguém que você confia que você pode abrir seu coração e desabafar. Mas Jesus, você pode. Você que está em casa agora também, abra teu coração. Entrega ao Senhor a tua vida. Confia nele, deixa que tudo Ele fará. Se agrade em ter apenas o Senhor como Senhor da tua vida, como teu Deus. Porque Ele conhece o teu coração e Ele vai satisfazer. Ele vai fazer aquilo que você mais sonha. Apenas creia nisso, apenas confie nele. Porque Ele é bom. Vá falando com Ele nesse momento de oração. Vá abrindo o seu coração. Esse é o teu momento de intimidade com Deus. É o teu momento de desabafar, de falar. Então fale. Busca a presença do Todo-Poderoso. Entra na presença dEle. Deixa Ele cuidar de você. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Vá falando com Ele. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga mais uma vez isso para Ele. Faça desse louvor a tua oração. De todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, diga para Ele. Te amo, Deus, a tua graça, a tua graça. A tua graça nunca falha. Todos os dias, todos os dias. Se entregue. Eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Diga isso, da bondade de Deus. Cante da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Diga isso. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Meu irmão, quando a luta se levantar, quando o choro vier, quando a dificuldade vier, quando a tempestade se levantar e você não sabe o que você vai fazer, lembra que desde quando você se levanta até você se deitar, você precisa cantar a respeito da bondade de Deus. Não importa o tamanho do gigante que se levante contra você. Lembra? Davi, na hora que o gigante se levantou, ele não chorou, não. Ele não se desesperou, não. Porque ele sabia o Deus que ele servia. E quando o gigante afrontou ele, foi para cima dele. Ele disse para o gigante: você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, pode vir doença, pode vir algo que o médico falou que não tem jeito mais, pode vir até aquela carta de divórcio, pode vir o que for, mas você tem que se levantar com ousadia e com coragem, crer que o teu Deus é bom e dizer: diabo,
Você se levanta contra mim com doença, com enfermidade, com problema, com espada, com escudo. Mas eu me levanto contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem que saber o Deus que você serve. E nessa hora você tem que declarar que você ama Ele. Diga mais uma vez: te amo, Deus, por quem Ele é. A tua graça nunca falha, Ele nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas. Consagre a tua vida a Ele. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Diga isso. Cante da bondade de Deus. Erga as tuas mãos e fale para Ele que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Declare isso para Ele, que você crê nele. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Ainda que você não tenha mais forças, mas com um pouquinho de força que você tem, diga: és fiel. Quem sabe você está no leito de hospital, mas declara do jeito que você pode. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ainda que a voz não saia, ainda que haja lágrimas, diga: és fiel em todo tempo. Ele ouve você, Ele ouve o teu íntimo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua santa presença, meu Deus. Nós estamos, meu Deus, ao redor dos átrios do Senhor, Pai. E a Bíblia diz que aqueles que estão, meu Deus, ao redor dos átrios do Senhor, estes são aqueles, meu Deus, que irão se fortalecer, Pai. Estes são aqueles, meu Deus, que no dia da angústia, no dia da luta, da adversidade, meu Deus, eles vão estar em pé, firmes, fortes, fortalecidos espiritualmente, Pai. E a fé, meu Deus, de cada um irá, meu Deus, os ajudar a vencer. Porque a fé, meu Deus, ela é alimentada através da nossa comunhão com Cristo. A fé, ela é alimentada através do nosso fortalecimento espiritual. Então, Pai, nós te amamos, Deus. Nós te amamos, meu Deus, porque o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo de hoje e o Senhor será o mesmo eternamente, Pai. O Senhor não muda. Por isso, meu Deus, que nós estamos aqui nessa noite e nós estamos aqui orando, meu Deus, estamos aqui apresentando ao Senhor todas as nossas causas, apresentando ao Senhor as nossas adversidades, porque a Tua palavra diz: o Senhor tem cuidado de vós. Pai, e se o Senhor tem cuidado de nós, nós temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos continuar na presença de Deus, porque o Senhor, Ele é fiel em todo o tempo. O Senhor, Ele é fiel para com aqueles que permanecem na presença dEle, para aqueles que permanecem firmes na presença dEle. O Senhor não desampara, Ele não abandona aquele que é justo, aquele que está em pé, aquele que está batalhando. Creia nisso. A Bíblia diz: o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Oh, aleluias, Pai, nessa noite nós entregamos tudo ao Senhor, Pai, crendo, meu Deus, que o Senhor já tem, Pai, nos
nos dado livramento, tem nos trazido, meu Deus, a bênção. Tem, meu Deus, aberto portas que estão fechadas, Pai. Nós cremos, meu Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, Pai. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia e na tribulação. E é o Senhor que nós cantamos louvores, é o Senhor que nós adoramos, é o Senhor nós apresentamos, Pai, o nosso culto racional em nome de Jesus. Mais uma vez, apresente as tuas mãos e fale isso, fale com o coração, diga: és fiel em todo tempo. Canta lá, em todo tempo. Vai dizendo isso, em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei. Mais uma vez, diga que Ele é fiel. Diga isso, igreja. Diga que o Senhor, Ele é fiel. Aleluias, Pai. És Fiel em todo tempo. Canta lá, manamala, lamassuri, manamalai. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Fale mais alto, diga que Ele é fiel. Profetiza isso, diga que o Senhor é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia, tua presença está aqui, Jesus. Sua presença está neste lugar. A presença santa do Senhor está aqui, meu Deus, para nos contagiar, está aqui para nos fortalecer. Canta lá, manamassuri, manama. Eu cantarei da bondade de Deus. Diga: muito obrigado, Jesus. Diga: eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego as minhas batalhas ao Senhor. Eu entrego as minhas lutas. Eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Porque a tua palavra, diga isso para o Senhor, a tua palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Diga: eu me humilho diante do Senhor e reconheço que eu sou totalmente dependente de Ti. Pai, obrigado, Jesus. Temos a certeza que o Senhor está neste lugar. Temos a certeza que o Senhor está junto com aquela pessoa que está nos assistindo também. Aquela pessoa, meu Deus, que está numa cama de hospital, que está assistindo. Aquela pessoa que está com uma depressão dentro de um quarto assistindo. Meu Deus, que o Senhor cuide, Pai, que o Senhor liberte, que o Senhor, meu Deus, faça a obra do Senhor na vida de todos. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diga: obrigado, Jesus. Diga amém, Jesus. E pode aplaudir bem forte o nosso Deus. Pode aplaudir bem forte a Jesus, irmãos. Diga glória a Deus. Amém. Levante a tua mão e diga: és fiel em todo o tempo. Amém. Pode sentar aí, meus irmãos, então. Obrigado, tá? As irmãs aqui, depois nós vamos fazer uma oração. Mas, irmãos, agora de tarde, eu de manhã, se você quiser assistir a palavra que eu preguei de manhã, você pode até entrar no meu canal. Estava falando com os irmãos hoje de manhã a respeito do fortalecimento espiritual, né? Que a nossa fé, ela é alimentada através da nossa força espiritual. Quando que eu tenho força espiritual, pastor? Quando eu estou em pé, quando eu venho para a igreja, quando eu leio a Bíblia, né? Quando eu jejuo, quando eu me consagro, quando eu sou uma pessoa temente a Deus, então eu estou forte espiritualmente. E a minha fé, ela vai ser uma fé grande também, amém? E se nós tivermos uma fé grande, nós vamos conseguir vencer qualquer tipo de batalha em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu falei hoje de manhã isso, tá? Aí você pode conferir. Mas agora à noite, irmãos,
Deus ele colocou uma palavra no meu coração para pregar. Durante a tarde eu estava dando uma meditada, então eu quero dividir essa mensagem agora com os irmãos. Eu até coloquei o tema ali agora, né? Dá uma olhada o que diz aí, ó. Diz assim, ó. Olha o que diz: você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Você sabe disso, irmão? Pede ali, amor, para eles dar uma... É que é criança, né? Criança é criança. Eu e minha esposa. Conversa com eles ali para dar uma calmadinha ali. Então, eu botei essa pergunta aqui, irmãos. Olha só, presta bem atenção. Você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Quem é que sabe? Alguém já se arriscou a contar? Nenhum de nós, né, irmãos? Mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, porque o único que sabe é quem? É Deus, né? Ele é o único que tem o poder, que ele tem o controle total da nossa vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, nós temos que crer nessa palavra em nome de Jesus, tá bom? Mateus capítulo 10, eu vou pedir para você abrir lá, Mateus 10, versículo de número 30. Mateus 10, versículo de número 30. Vou falar um pouquinho aqui do que Deus... Mateus 10, versículo de número 30. Hoje o pastor não tem ninguém fazendo a transmissão daí, por isso que ele não vai ter a Bíblia ali, tá bom? Aí vai acompanhando, se você não tem a sua Bíblia, vai acompanhando daí. Mateus 10, versos 30. Jesus, ele fala isso aqui, ó. Os irmãos encontraram aí? Então, ele está dizendo, né? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos o quê? Contados. Então o próprio Jesus ele está dizendo uma frase, né, que me chamou muita atenção, que os apóstolos, irmãos, eles estavam vivendo junto, eles praticamente andavam junto, né? O povo da igreja andava junto. Os apóstolos, os 50 discípulos, 120, todos eles estavam sempre ao redor de Jesus. Só que Jesus ele estava contando para eles, né, que Jesus chegaria o momento que ele iria morrer. Chegaria o momento que Jesus não estaria mais junto com eles. Jesus, né, teria que deixar eles. Jesus deixaria os apóstolos, deixaria os seguidores, né? E Jesus, então, iria morrer e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Aí, por conta, então, disso, o que iria acontecer? O povo de Deus, eles iam começar a enfrentar muita perseguição. Eles iam começar a passar muita luta por causa do crer, por causa da fé deles em Jesus Cristo. Né? Porque Jesus estava ensinando, mesmo que eu morra, mesmo que eu não esteja junto convosco, mesmo que eu não esteja com vocês... Mas eu quero que vocês continuem congregando, quero que vocês continuem falando a palavra, eu quero que vocês continuem sendo fiel, eu não quero que vocês desistam, Jesus estava dizendo. Só que eu preciso falar, Jesus estava comentando com eles, que por conta dessa fé de vocês, por conta desse crer no coração, vocês vão enfrentar muita luta, vocês vão enfrentar muita perseguição. Vocês vão passar por afronta, vai ter muita gente que vai tentar matar vocês, vai ter muita gente que vai tentar denegrir, vai tentar, né, lançar vocês nas arenas. Vai ter muitas pessoas, né, que eles vão perseguir vocês por causa disso. Mas eu quero que vocês continuem. Jesus está dizendo, eu não quero que vocês parem. Eu quero que vocês continuem. Só que eu vou deixar claro para vocês. Vocês vão derramar muitas lágrimas. Vocês vão derramar muitas lágrimas. Jesus estava dizendo isso, irmão. Vocês vão passar por muitas batalhas por causa de mim, por causa da fé que vocês têm em mim, e vocês vão chorar bastante. Vocês vão chorar bastante, vocês vão derramar lágrimas, vai ter momentos que vocês vão sentir dor, vai ter momento que vocês vão se sentir desamparados, sozinhos. Tudo isso Jesus ele estava dizendo. Só que daí Jesus, então, ele diz, esse versículo, ele está dizendo, né? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos o quê? Contados. Por isso que eu botei a pergunta ali, presta atenção. Você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Ninguém sabe, é ou não é? Mas Deus, ele sabe.
Deus, ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Espiritualmente falando, significa que Deus, ele nunca ele se esquecerá das lágrimas que foram derramadas por causa da nossa fé. Ele nunca vai se esquecer das lutas que nós enfrentamos no dia a dia, né? Das perseguições que nós enfrentamos por conta da nossa fé. Jesus, ele sabe, ele tem tudo no controle, ele tem tudo contado isso. E se ele tem tudo contado, significa que ele está no controle total da nossa vida. Ele sabe, irmão, se algum dia atrás você chorou. Ele sabe, irmão, se algum dia atrás você chorou. Não pensa que Deus não lembra, não pensa que Deus é um Deus esquecido. Não, ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Ele sabe qual é o nosso sofrimento, né? Ele sabe quais as lutas que nós enfrentamos e ele sabe a dor que a gente tem dentro do coração por conta disso. Então, Jesus estava dando uma palavra de conforto para os apóstolos, né? Por mais que vocês chorem, por mais que vocês sintam dor, por mais que vocês passem por um momento onde vocês vão se sentir desamparados, mas eu estarei ali convosco. Eu não me esqueço de nada. Eu sei, aqueles que são fiel, aqueles que permanecem sendo meus seguidores, aqueles que permanecem firmes na fé, eu sei cada luta, eu sei cada segundo do que eles têm passado. Eu sei de cada afronta, cada perseguição. Tudo isso está no controle das minhas mãos. Então Jesus estava dizendo, né, que justiça seria feita. Ele sabe, irmão, todas as lágrimas que nós derramamos, as dores, as lutas que nós enfrentamos emocional, às vezes, a tristeza, a aflição, por conta, né, dos outros problemas que a gente enfrenta, às vezes problema familiar, outros é questão financeira, lutas que os filhos de Deus enfrentam, né, no dia a dia, às vezes até preconceito, né, perseguição por conta da sua fé, né? Muitas pessoas não deixam, às vezes, aquela pessoa crescer, não deixam aquela pessoa que é de Deus, enfim, Jesus, ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa, ele não passa desapercebido, ele sabe de todas as lutas que nós enfrentamos. E ele está dando uma palavra de conforto, dizendo, né, que ele estaria junto com cada apóstolo, ele estaria junto com o povo, mesmo que presente, fisicamente ele não estivesse. Então, essa é uma palavra que eu quero deixar no coração dos irmãos, né, que nós temos que crer que Jesus Cristo, ele sabe da nossa dor. Nós temos que acreditar, irmãos, que por menor que seja o nosso problema, o maior que seja o nosso problema, Jesus, ele está vendo, amém? Jesus, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Ele está no controle total da nossa vida. E pode ter certeza, aqueles que ficarem firmes nele, aqueles que não negarem, né, a fé, aqueles que permanecerem sendo essas pessoas que agradam a ele, são as pessoas que ele vai dar o livramento, ele vai abençoar. É isso que Jesus disse para os apóstolos. Vocês vão chorar, vai ter momento de perseguição, vai ter momento que vocês vão se sentir sozinhos, não vai ter ninguém ali para dar um abraço, não vai ter ninguém, mas eu estarei junto com vocês ali. Eu sei da dor que vocês vão sentir. Eu sei de cada lágrima que vocês vão derrubar dos olhos, né? Eu sei, eu sou Deus, que eu estou no controle da vida na vida de vocês. Então, é uma palavra de conforto que Jesus está dando. E se nós trazer para os dias de hoje, irmão, nós temos que acreditar, né? Se nós formos contar nos cabelos, nós nunca vamos conseguir, porque nós não temos essa capacidade para isso. Mas Deus, ele tem essa capacidade. Deus, ele sabe da luta que você está enfrentando, Deus, ele sabe das lágrimas, Deus, ele sabe do problema que você está enfrentando, Deus, ele está no conhecimento de tudo. E se eu crer, se eu permanecer firme, então o Senhor, ele vai me dar o livramento em nome de Jesus. Amém? Para nós abrir um pouquinho mais o entendimento, eu vou pedir para você ir lá em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo de número 16, versículo de número, nós vamos ler pelo menos um versículo ali, que é o versículo de número 13. Gênesis capítulo de número 16. Imagina isso, Deus, ele conhece, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, irmão. Ele tem o controle total. Se eu cheguei aqui na igreja hoje, um exemplo, né? Mas por menor que seja, né, num dedinho, no medinho do meu pé com uma dor, Deus, ele sabe que eu tenho aquela dor. Se eu cheguei aqui nessa tarde com o meu coração em pedaço, Deus, ele sabe que o meu coração está em pedaço.
Se eu cheguei aqui, né, com uma causa para apresentar diante dele, Deus, ele sabe da causa que eu tenho para apresentar. Ele está no controle de tudo e eu tenho que confiar, irmãos. Eu tenho que acreditar que o Senhor está comigo, amém? É difícil porque às vezes a gente acha que é o corpo presente que vai nos dar a garantia da gente ser protegido, e não é. É eu crer, é eu ter fé naquilo que ele me deixou através da palavra em nome de Jesus, amém? Aí então eu quero pegar um exemplo aqui, pelo menos em poucas palavras eu quero ler, Gênesis capítulo de número 16, eu falei, a respeito da Agar. Eu acho que os irmãos devem lembrar dessa mulher, Agar, né? Só para a gente, antes da gente ler aqui, para você entender. Essa mulher aqui, ela era uma serva da esposa do Abraão, que se chamava Sarai. Sarai era uma mulher estéril, ela não podia gerar filhos, e naquela época era de costume, se a mulher não pudesse gerar filho, então ela usava a sua serva para gerar um filho, e o filho que fosse gerado era como se fosse o filho dela. E ela era estéril, ela se precipitou, não esperou em Deus, a esposa do Abraão, né? Faltou ela ter perseverança, enfim. Ela não esperou, então ela conversou com essa ajudadora dela, e então essa ajudadora dela gerou um filho que se chamou Ismael, que é um dos filhos que o Abraão teve, o primeiro filho que o Abraão teve, Ismael. Né? Ela gerou um filho, daí quando o filho nasceu, cresceu, então ela começou, a Sarai, que era a esposa do Abraão, começou a se sentir desprezada. E ela começou a se sentir desprezada, como se fosse alguém assim que, né, estava na terra, mas não servia para nada. E ela começou a ficar, né, se sentiu desprezada e começou a pegar no pé dessa serva dela. Mas essa mulher, ela não tinha nada a ver com o problema da Sara, ela simplesmente tinha obedecido o que a esposa do Abraão tinha pedido para fazer. Mas, enfim, né, ela se levantou e começou agora a importunar Agar. Aí ela foi falar com Abraão, né, e disse para o Abraão o que estava acontecendo. O Abraão disse: tua serva faz dela o que você bem quer. Eu não tenho nada a ver com o problema de vocês, é entre você e ela o teu problema. Aí o que a Sara fez, irmão? Pegou e mandou a mulher embora com a criança no colo. Pegou e mandou Agar dizer: pega e vai embora daqui. Deu um pedacinho de pão para ela, deu um pouquinho de água numa botija e disse para ela: vai embora daqui, eu não quero mais que você fique aqui comigo. Quero que você vá embora daqui. Aí então Agar, o que ela fez, irmão? Ela foi em direção ao deserto. Ela foi em direção ao deserto, sozinha, desamparada, com o filho nos braços. Olha a situação de uma mulher no deserto, irmão. Lugar que não tem comida, lugar que é frio durante a noite, é muito calor durante o dia. Ela, com uma criança pequena, estava no deserto. Estavam até o momento comendo pão, porque eles tinham, estavam até o momento bebendo água, mas chegou um momento que acabou tudo. Acabou a comida, acabou a água, acabou a força, porque uma pessoa que fica peregrinando o deserto, uma hora a pessoa vai cansar, vai se entregar. Então, a situação dessa mulher, que é Agar, que eu quero ler pelo menos o que ela falou, era uma situação muito difícil. É verdade ou não é, irmão? Toda pessoa que está no deserto, toda pessoa que está enfrentando uma luta, é difícil para a pessoa. No caso dela, era uma luta, irmãos, que talvez passava pela cabeça dela: eu vou morrer, acabou. O meu filho vai morrer primeiro, porque ele é uma criança, né? Eu não tenho como alimentar ele, depois eu vou morrer, e nós vamos ficar aqui no deserto, vai acabar a nossa vida. Muitas pessoas que estão vivendo um tempo de luta, de batalha, são as pessoas que se sentem desamparadas, são as pessoas que se sentem sozinhas, não tem ninguém para dar um abraço, não tem ninguém para ligar. Ela estava nessa situação aqui, a luta que ela estava enfrentando era uma luta muito grande. Só que mesmo ela enfrentando essa luta, Deus enviou um anjo. Os irmãos conhecem a história. Nós cremos, né, que esse anjo aqui era Jesus Cristo. Ele apareceu ali para aquela mulher, naquele momento de luta, naquele momento de tristeza, naquele momento de aflição. Naquele momento em que ela estava pensando que ia morrer, o anjo apareceu ali. E o anjo pegou e disse para ela: mulher, olha aí na tua frente, mulher, tem água que está saindo no deserto, mulher. Vai lá, bota teu filho beber aquela água, bebe aquela água também, e vocês vão ter força para vocês voltar a caminhar. Olha que forte isso, irmão. O anjo apareceu ali.
E o anjo foi lá, né, deu água, certamente o anjo fortaleceu, ajudou ela, ajudou o filho também, enfim. Aí o que essa mulher ela falou? Vamos ler aqui, ó. Gênesis 16, versículo de número 13. Diz assim, ó: e ela chamou o nome do Senhor. Olha só, que com ela falava, esse Senhor é maiúsculo, é Deus, né, é Jesus. Olha só, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava o que, meus irmãos? Tu és o que? Deus da vista. Olha o que H falou. Aquele Senhor maiúsculo significa que era Deus que estava ali com ela, né? Era o próprio Jesus que estava ali com ela. Ela chamou o nome do Senhor, que era Jesus, que era o Senhor nosso Deus, né? Aquele anjo que falou com ela, tu és o Deus do quê? Da vista. O que ela estava querendo dizer? Tu és o Deus que vê tudo. Tu és o Deus que sabe tudo. O Senhor sabia que eu estava aqui no deserto. É isso que ela quis dizer. O Senhor sabia que eu estava aqui com meu filho no deserto. O Senhor sabia que eu estava passando por necessidade. Por isso que o Senhor apareceu aqui. Tu és o Deus da vista, tu és o Deus que vê todas as coisas. O Senhor é o Deus que sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Olha a sabedoria dessa mulher, o que ela falou, irmão. Por que ela falou isso, meus irmãos? Porque Deus apareceu para ela naquele momento de tristeza. Porque Deus apareceu para ela naquele momento de necessidade. Então, o que o pastor está dizendo para os irmãos, né? Que, veja bem, nós não sabemos quanto cabelo tem na nossa cabeça, mas Deus, ele sabe. Deus, ele sabe aonde que eu estou, Deus, ele sabe se eu estou derramando lágrima. Certamente essa mulher aqui deveria estar chorando, porque imagine qual a mãe, né, que vendo um filho passar necessidade não vai sofrer. Qual a mãe que, né, está passando pelo momento de deserto, momento de luta, sozinha ela e o filho não vai ter medo. Então, certamente essa mulher, ela estava com uma dor muito forte do coração. Certamente essa mulher aqui estava derramando lágrimas, certamente passou pela cabeça dela, nós vamos morrer aqui. Só que mesmo em meio a toda essa situação, essa mulher disse, tu és o Deus é o Deus da vista. O Senhor não se esquece, não. O Senhor está vendo a minha tristeza. O Senhor está vendo as minhas lágrimas que estão sendo derrubadas. O Senhor está vendo o meu sofrimento. O Senhor está vendo a necessidade que eu tenho, né, eu e o meu filho. Tu és o Deus da vista. Então ela reconhece, irmão, que Deus, ele está no controle do quê? De toda a vida dela. Ela reconhece que Deus está no controle da família dela também, em nome de Jesus. Amém? E o que eu tenho que crer? Eu tenho que crer nessa palavra, irmão. Eu tenho que acreditar nessa palavra, que Deus, ele está no controle até nos mínimos detalhes da minha vida. Que Deus, ele sabe da minha dor, que Deus, ele sabe do meu sofrimento, que Deus, ele sabe das minhas lágrimas, né? Que Deus, ele sabe do problema que eu tenho para resolver, que Deus, ele sabe, né, do que eu preciso fazer amanhã. Deus sabe da porta que eu preciso que venha se abrir. Deus, ele sabe, ele conhece quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, né? Para muitas pessoas, talvez, essa mulher ia morrer. Mas olha só, essa mulher aqui reconheceu que Deus é o Deus que tudo vê. Então, eu quero que cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui, também reconheça em nome de Jesus, amém? Que por maior que seja a tua luta, ou menor que seja a tua luta, mas Deus está contigo. O Senhor está contigo. Não pense, irmão, que Deus nos desamparou. Ele não nos desamparou. Ele diz, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu não vou abandonar vocês. Mas, às vezes, as pessoas, né, elas estão meio fracas espiritualmente. Ou elas não creem que Deus está com elas, ou não sei o que acontece, né? É uma fraqueza por parte da pessoa, que a pessoa está vivendo um tempo de luta, está vivendo um tempo de solidão, um tempo de deserto, e a pessoa acha que não vai conseguir vencer. Por que a pessoa acha que não vai conseguir vencer? Talvez a pessoa esteja enfraquecida. Talvez a pessoa, ela não esteja olhando com os olhos da fé. Mas eu quero que cada irmão, cada irmã coloque no coração, nessa noite aqui, que Deus está no controle de tudo, amém? Deus está no controle de tudo. Pode ser uma coisinha simples, ou pode ser uma coisinha grande, mas Deus, ele está vendo. Deus, ele está vendo. E se você ficar firme na fé, se você continuar a ficar firme na fé, como Jesus estava orientando os apóstolos,
então o teu livramento ele vai chegar. Diga glória a Deus, a tua vitória vai chegar. Irmão, Deus, ele não vai se esquecer daqueles que são deles. Mas às vezes a dor, né? A dor faz com que a gente se esqueça de Deus. Faz com que a gente pense que Deus não está conosco. Eu já contei para os irmãos aqui várias vezes, né? De um problema no joelho que eu tinha aqui. E olha, irmão, a gente pregando a palavra, sendo pastor, mas a gente não está livre também de passar por luta. E eu estava uns 3, 4 meses ali, ia dormir de noite, começava a me dar febre. Minha esposa sabe, eu nem dormia de noite de tanta dor que eu tinha no joelho. E eu, poxa vida, mas meu Deus, daí peguei e fui no médico, né? Cheguei no médico, o médico olhou e disse, o senhor sofre de ansiedade. Por isso que o senhor tem dor na perna. Eu disse, como assim? Eu nunca tive problema com ansiedade, eu nunca tive problema com essas coisas emocional. Eu sempre tive alegria no meu coração, sempre fui feliz com aquilo que eu tenho. A senhora está enganada, uma senhora de idade. Não, isso aí é conta, porque o senhor está ansioso demais e por isso que apareceu essa dor na perna. Lá no meu pensamento eu disse, está amarrado em nome de Jesus. Ele levou todas as minhas dores. Fui lá, comprei uma pomada que ela receitou, passei do meu joelho, não tinha jeito de passar, irmão. Domingo de manhã, domingo eu vim aqui para a igreja, aqui eu andava com a perna a perna era assim, ó, e eu tentava ir devagarzinho para não demonstrar para ninguém que eu estava com dor, estava sofrendo. Porque quando a gente está passando por dor, às vezes a gente não quer demonstrar para ninguém, né? Quando você está passando pelo momento de batalha, de luta, você não quer, muitas vezes, compartilhar com alguém, porque é um momento de dor, é um momento de tristeza. E eu até digo para os irmãos e oriento, viu? Teus olhos têm que estar em quem? Em Jesus. Ele é o autor e consumador da tua fé. Mas eu me lembro, contando para os irmãos, retornando aqui, irmão, que uma terça-feira eu cheguei aqui na igreja e sentei aqui no lado do altar, e aqui eu comecei a derramar lágrimas, porque eu não aguentava mais de tanta dor no meu joelho. Uma terça-feira de noite, 9 horas da noite, eu entrei aqui, as luzes estavam tudo apagadas dentro da igreja, e eu sentei aqui nesses degraus aqui, e ali eu comecei a chorar. E ali eu comecei a abrir o meu coração para Deus dizer, Senhor, eu não aguento mais essa dor. Eu não suporto mais essa dor no meu joelho. E comecei a falar com Deus, irmão, sozinho. Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Senhor, estou à frente de um trabalho que o Senhor me deu. Eu não posso estar desse jeito, Senhor. Eu tenho que estar bem de saúde. Eu preciso, Senhor, fazer as coisas. Eu fui no médico, o médico disse que é problema de ansiedade. Depois fui no outro médico, o médico disse que tem que cortar a perna, né? Eu digo, está amarrado em nome de... Eu não aguento mais, Senhor. Porque daí não é só a dor, aí é o ataque, o quê? Espiritual, é ou não é? Aí o diabo vai usar até pessoas para te desmotivar, para tentar matar a tua fé. E ali eu estava derramando minhas lágrimas de dor, eu não aguentava mais. Não era só dor física, mas era uma dor o quê? Emocional. E eu, encurtando o caso para os irmãos, né? Eu orei aquela noite e no outro dia eu estava curado. Desapareceu aquela dor do meu joelho, irmãos, nunca mais apareceu e nunca mais vai aparecer em nome de Jesus. Porque Deus, ele sabe da dor que nós temos. Mas às vezes tem pessoas que no momento, que nem o pastor disse, né? No momento que uma pessoa diagnostica uma coisa, no momento que um diz uma coisa, no momento que o outro diz outra coisa, no momento que a pessoa está com dor, está com um problema emocional, a pessoa esquece de Deus. Esquece de se aproxegar, esquece de orar, esquece de derramar suas lágrimas diante de Deus, ou muitas pessoas talvez pensam até que Deus não está vendo a sua dor, mas Deus, ele está vendo. A Bíblia diz que o próprio Jesus comentou com os apóstolos, todos os cabelos da vossa cabeça, eles estão contados. Eu sei, todas as lágrimas que vocês vão derrubar, toda a dor que vocês vão sentir por causa do meu nome, por causa da fé de vocês, eu não me esquecerei não. E se vocês perseverar, se vocês continuar firme, eu prometo dar livramento em nome de Jesus, amém? Então, nós temos que continuar bem com Deus. Diga glória a Deus. Diga para o irmão do lado assim, Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle de tudo, amém? Não pense, não queira se apegar ao anjo, né? O anjo, né? Que nem o pastor Anderson pregou na quinta-feira aqui. Se apegue a Deus. Se agarre com Jesus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, amém? Quanto mais você estiver firme com Ele, mais rápido virá o livramento em nome de Jesus. Né? Porque às vezes a gente costuma querer o amparo de pessoas terrenas. E Deus não aceita, Deus quer que a gente busque o amparo espiritual, o amparo dele. Então o que a Agar disse aqui? Vamos ler de novo? Versículo 13, né?
Gênesis 16, versículo de número 13. Diz assim, ó: e ela chamou o nome de quem, meus irmãos? Do Senhor, Senhor nosso Deus, né? Maiúsculo, olha só. Que com ele falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que o quê? Que me vê? Tu viu o que ela está dizendo? Tu és o Deus da vista. O Senhor é o Deus que vê tudo. O Senhor é o Deus que está olhando em todos os cantos da terra. O Senhor é o Deus que conhece o meu levantar. O Senhor conhece o meu assentar. O Senhor é aquele que está vendo a minha dor. Ela reconheceu que Deus estava no controle total da vida dela. Amém? E se você continuar lendo depois, eu não vou por causa do tempo, você vai ver que do filho dela foi gerada uma grande geração de homens fortes e mulheres fortes. Uma promessa que Deus fez. Então, nós temos que crer que Deus está no controle de tudo, amém? Eu quero que te dar mais um exemplo, que está aqui em Jonas, capítulo 2. Vai lá para Jonas. Se precisar de ajuda, chama o obreiro João aí, em nome de Jesus. Jonas, capítulo de número 2. Vou ler um versículo ali, em nome de Jesus, tá bom? Opa, para cá. Vai lá, em nome de Jesus. Jonas, capítulo de número 2. Vai chegar ali em Oséias, Obadias, daí já vem Jonas. Jonas, capítulo de número 2. Resumindo aqui para os irmãos lembrar, né? Deus havia dado uma palavra para o Jonas ir até Nínive. Por quê? Porque Deus, ele viu o pecado que estava em Nínive. Muitas pessoas haviam se corrompido, muitas pessoas estavam vivendo, né, de uma forma dissoluta, uma forma que não agradava a Deus, irmão. Irmãos, e se a gente parar para analisar, nos dias de hoje é o que também está acontecendo. Ontem eu saí de casa, né, vim aqui para a igreja de noite, meu Deus do céu, eu chorei, vendo umas meninas, né, umas meninas e uns rapazinhos assim, com uma latinha de cerveja na mão. Eu digo, meu Deus, o que vai ser o futuro dessas jovens aí? Destruição no casamento, destruição na família. Então, a gente está vivendo num tempo onde, irmãos, queira ou não queira, são pessoas até boas, mas são pessoas que não têm compromisso com quem? Com a fé, compromisso com Deus. São pessoas, infelizmente, que eles não fazem o que a gente faz. Né? Hoje, aquele domingo abençoado, vamos para a casa de Deus, vamos lá buscar a presença de Deus, eu quero orar, eu quero receber uma palavra, eu quero ter uma semana abençoada. Muitas dessas pessoas não fazem isso. A maioria dessas pessoas querem o quê? Festa. Eles querem festa, eles querem distrações, eles querem beber, enfim. Nós estamos vivendo um tempo. Nínive está vivendo esse tempo. Deus mandou que o profeta fosse para lá pregar. Aí o profeta desobedeceu, não foi, acabou, né, sendo jogado dentro do mar, lá, né, no ventre de um peixe. Então ele ficou 3 dias, a Bíblia diz, e 3 noites. Quando Deus livrou Jonas, né, de dentro daquele mar lá, o Jonas então se comprometeu a Deus. Senhor, eu vou lá em Nínive agora. E ele foi para lá, meus irmãos, e a Bíblia diz então que ele pregou a palavra em Nínive. 100.000 almas se converteram a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Pega 4 vezes aqui, 2 irmãos. É muita gente. 100.000 almas se converteram a Deus. Sabe o que é isso, se converter? Agora abandonaram, irmão, tudo aquilo que os afastava de Deus. Abandonaram as distrações, abandonaram o pecado, tudo aquilo que não agradava a Deus, eles abandonaram e agora se converteram a Deus. Diga glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Aí então, eu quero ler pelo menos um versículo aqui, que é Jonas capítulo 2, versículo de número 10, tá bom? É Jonas 2, eu falei Jonas, né? Jonas capítulo 2, deixa o pastor ver se é o Jonas 2,10 mesmo, em nome de Jesus Cristo, que eu tinha anotado aqui, Jonas 2,1, Jonas está aqui, Jonas 2,10, só um pouquinho, tá, meus irmãos? É Jonas 3, eu anotei errado aqui, Jonas capítulo 3, versículo de número 10, tá? Aí vamos ver então o que Deus está falando aqui, tá bom? Depois que o povo se converteu, abandonou o pecado, abandonou tudo aquilo que não agradava a Deus e se uniu a Deus, né? 100.000 almas. Jonas 3, versos 10. Diz assim, ó, presta atenção. E Deus, ele o que, meus irmãos? Viu
as obras dele. Então Deus vê tudo. Irmão, não tem um fio de cabelo que Deus ele não tenha contado na nossa cabeça. Ele vê quem está fazendo o que é certo. Deus ele vê quem está na presença dele. Diga glória a Deus. E Deus viu as obras deles. Quais que eram as obras dele? Obras boas agora. Agora eles tinham abandonado o pecado, agora eles estavam envolvidos com as coisas de... Agora Deus viu as obras. Deus vê quando a pessoa está envolvida com as obras dele. Deus ele vê, irmãos, assim, ó, talvez tenha alguém aqui, eu não sei se passou pelo que eu passei, né? Mas eu, anos atrás, abandonei minha vida que eu tinha lá, e tinha muita coisa que eu fazia que aos olhos de Deus não era pecado. Um exemplo, né? Eu me envolvia bastante com o trabalho, coisa e tal, gostava de trabalhar, eu gostava de aproveitar minha vida, coisa e tal. É óbvio que tudo tem um limite, né? Mas, enfim, eu abandonei aquela vida e agora eu fui para a igreja, comecei a me envolver com a coisa que agrada a Deus. Comecei a cultuar a Deus, comecei a batalhar pela minha família, comecei a ser fiel a Deus. Olha só, agora Deus passa a ver as minhas obras. Diga glória a Deus, Deus passa a ver todas as tuas obras. Tudo aquilo que você largou, que não agradava a Ele, né, que te afastava de Deus, né, que você deixou para trás, e agora aquilo que você está fazendo para Ele em nome de Jesus, amém? Às vezes tem irmãos que pensam assim, mas eu fui para a igreja, mas Deus não lembra de mim, eu continuo com a vida, né, não vejo mudança, não vejo a porta se abrir. Não, Deus ele conhece quantos fios de cabelo nós temos Ele sabe de tudo que você está fazendo. Todo o teu esforço, ainda que tenha alguma área da tua vida que tu diga assim, pastor, mas isso aqui é impossível aos meus olhos. Mas aos olhos de Deus é o quê? É possível. Eu creio que Deus ele vai ver o que está dentro do teu coração. Deus ele conhece todas as nossas obras, amém? Então no versículo 10 diz assim, e Deus viu as suas obras, né? Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. E não o quê? E não fez. Então olha o que Deus está dizendo, né? Que Deus viu toda a obra. Deus conhece o levantar de cada um, Deus conhece o assentar de cada um, Ele sabe o desejo que você tem no coração de vir para a igreja, Deus ele sabe, né, qual que é a tua intenção em relação à obra, tudo isso, Deus ele está no controle de tudo. E o detalhe mais importante aqui agora, é que Deus havia decretado que Ele iria destruir com essa cidade de Nínive. Mas agora o que Deus fez? Se arrependeu daquilo que Ele tinha planejado. E ele passou a dar livramento para Nínive. Mas por quê, pastor? Porque Deus, ele viu. Deus é um Deus de vista. Deus, ele conhece tudo, irmão. Ele conhece quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. É isso que Jesus estava dizendo. Eu sei, vocês vão derramar muitas lágrimas. Tem muitas pessoas, né, que vão derramar muitas lágrimas, vão sofrer. Outras pessoas, depois que se converter, abandonarem o mundo, começarem a se envolver com a obra. Muitos vão ser perseguidos também. Mas tudo está no meu controle. Tudo está no meu controle. Eu conheço quantos fios de cabelo vocês têm na cabeça de vocês. Eu sei cada detalhe da vida de vocês. Olha que forte isso. Assim como Deus viu Agar, né, no momento da necessidade, no momento que até ela pensou que iria morrer, é o Deus que continua vendo no dia de hoje, amém? Uma pessoa que está numa situação difícil, presa dentro do quarto, mas é uma pessoa de Deus, irmão, Deus está vendo tudo isso. Mas o que Deus quer? Deus ele quer que essa pessoa permaneça em pé, em nome de Jesus, amém? Então nunca se afaste do Senhor. As lutas virão, as aflições virão, mas a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Deus ele sabe de cada lágrima que nós derrubamos por causa da nossa fé nele. E se a gente ficar firme, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Eu quero que você vá ali para o Salmo 139, tá? Salmo 139, em nome de Jesus. Uma cidade toda seria destruída, agora Deus se arrependeu de fazer aquilo. Por quê? Porque Deus viu as obras. Tudo que a gente faz para Deus, Deus está vendo, irmão. Tudo. Tua vinda aqui na igreja nessa noite, você poderia pegar, né? Pastor, domingo, não sei se amanhã é feriado aqui em Dois Irmãos. É feriado em Dois Irmãos, amanhã é segunda, né? Pastor, hoje domingo, vou dar uma viajada, não estou nem dizendo que é pecado. Mas olha o que o pastor está dizendo. Talvez tenha alguém que diz assim, não, eu não posso ficar sem ir na casa de... Eu preciso ir para lá. Eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ir lá orar, porque eu sou totalmente dependente de
de ti. Muitas pessoas derramam lágrima por causa disso. Porque às vezes a pessoa trabalha de segunda a sexta, né? O mínimo que a pessoa queria fazer era poder sair e aproveitar. Mas a pessoa renuncia a tudo isso para estar na presença de Deus. Ele viu as suas obras. Deus, ele viu todo o esforço que você fez para estar na presença dele. E não passará despercebido, amém? Todo aquele irmão que permanece firme com Jesus, é a pessoa que ele vai dar livramento, ele vai abençoar. Então, nós temos que continuar sendo essas pessoas que agradam a Jesus. Salmo 139, vamos lá. Salmo 139, versículo de número 1. Esse salmo fala a respeito da onipresença, tá? E da onipotência de Deus também. Que é o que o pastor está pregando, né? Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo, ele vê tudo. Ele sabe tudo que está acontecendo na terra, quem está se esforçando, quem permanece sendo fiel a ele, quem permanece honrando o nome de Jesus, quem permanece dedicando, cuidando da sua chamada. Seu irmão, ele está em tudo que é canto. Não tem uma pessoa que vai passar despercebida. A pessoa que está firme com ele, que renunciou muita coisa para servir a Cristo, Deus, ele está vendo. E se ele está vendo, ele está disposto também a abençoar em nome de Jesus. Olha o que o salmista disse aqui, ó, Salmo 139, versículo de número 1. Salmo 139, versículo de número 1. Diz assim, ó, Senhor, Davi falando, né? Tu me sondaste e me conheces. Já é coisa boa isso, não é, irmãos? Imagina, sabe o que é sondar, né? É Deus ficar olhando. Deus, ele fica cuidando da gente. Isso aqui é bíblico, irmão, está na palavra. No momento que você sair daqui para a tua casa, o que Deus está fazendo? Está te cuidando. E ele sabe o que o diabo armou. Ele sabe o que o inimigo tentou preparar para você. Então, o que Deus faz? Ele está sondando. É o que o Davi diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor me conhece, sabe onde que eu estive, sabe o que eu estou fazendo, tu me sondas e conheces. 2, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha quanta coisa linda o Davi está dizendo, irmão. O Senhor está no controle total da minha vida. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Versículo 3. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Vamos continuar, gente. 4. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Não preciso nem falar nada. Deus já conhece o meu. Ele está no controle total da nossa vida. Não preciso tirar uma palavra da minha boca. Deus, ele já olha para o meu coração. É isso que o Davi está dizendo, né? Versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. 5. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, a Bíblia está dizendo, né, a minha cama, eis que tu ali o quê? Isso é muito forte, ele está dizendo Seol é inferno, né? Se eu fizer a minha morada lá no inferno, o Senhor vai estar ali comigo. Por isso que o Davi diz, tem um salmo que o Davi disse, né? Das profundezas do meu coração eu clamei ao Senhor, porque tem tipo de pecado que a pessoa comete que vai levar a pessoa para o inferno. Tem tipo de pecado, irmão, assim, ó. Só que se a pessoa, né, ela se arrepender verdadeiramente, Deus, ele pode o quê? Mergulhar nas profundezas da alma da pessoa, porque Deus, ele tem esse poder. Deus é um Deus de vista. É isso que o Davi está dizendo, né? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. 9. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas
me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Tu vê como Deus é bom? Até quando você é criancinha, que você estava no ventre da tua mãe, Deus já sabia da necessidade de você estar alegre lá. Por isso que a gente vê a criança, né, no ventre dando pernada, pulando. As crianças, eu acho que até falam, aquilo ali é o quê? É um planejar de Deus. Deus, ele sabe da necessidade da criança, dela poder se descontrair ali também. Até no ventre ele diz, né? Pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. 14. Aí ele diz assim, ó, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui o quê? Eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Diga glória a Deus. Resumindo, para os irmãos entender o que o Davi estava dizendo, que Deus, ele está no controle total da nossa vida. Davi pecou, todo mundo sabe, Davi falhou, mas ele sempre foi um homem de Deus. Ele sempre teve um amor pela obra do Senhor. E por mais que ele pagou um preço muito alto, por mais que ele chorou, por mais que o pecado que ele cometeu já estava levando ele para o inferno, mas o Davi estava reconhecendo que Deus sabia do quê? Do arrependimento dele dentro do coração. Deus sabia que o Davi tinha se arrependido, e Deus sabia que Deus ia restaurar a vida do Davi. E foi o que Deus fez. Então foi isso que Jesus disse, né? Não se preocupe, meus discípulos. Não se preocupe, meu povo. Eu vou morrer. Eles vão me pregar numa cruz. Eu não vou mais estar aqui com vocês. E vocês vão permanecer firmes na fé. Vocês vão até derramar lágrima. O diabo também no campo espiritual vai atacar. Mas Jesus estava dizendo, né? Mas eu sei até quantos cabelos vocês têm na cabeça de vocês. Eu estou no controle total da vida de vocês. Não se preocupe. Cada lágrima que vocês derrubar é uma lágrima de bênção que eu vou enviar para a vida de vocês. E é a promessa que Deus nos dá. Então, nós temos que confiar em Deus, amém? Pergunta para o irmão do lado, você sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Pergunta aí. Posso dar uma missão para os irmãos hoje? Você faz a missão? Você vai para casa hoje, você vai começar a contar os fios de cabelo que você tem, tá? E aí eu te dou até domingo que vem, você vai voltar aqui na igreja, você vai dizer, pastor, eu tenho milhões e milhões de fio de cabelo. Topado, irmão? Ninguém consegue, né? Vai chegar uma hora que você vai, mas Deus, ele consegue. Deus, ele sabe de toda a obra das nossas mãos. Tudo que você tem feito, as orações em casa, chorando, teu joelhinho dobrado, pedindo para Deus restaurar. Deus, ele sabe do sofrimento do teu coração. Deus, ele sabe das tuas batalhas. Então, só fique em pé, permaneça firme na fé, não negue Jesus, continue com ele, porque pode ter certeza, os dias estão contados para esse sol começar a brilhar. Pode ter certeza que o Deus está dizendo para nós nessa noite, amém? Não tem luto que vai durar para sempre, né, irmão? A tempestade pode até vir, mas uma hora ela vai passar. E quando ela passar, você vai só crescer mais ainda na presença de Deus. Agora, muitas pessoas, que eu não queria nem entrar nesse detalhe, né, irmãos? Que Deus te confiar em Deus. Que ficam correndo atrás dessas coisas mundanas. Se sente sozinho, vai correr atrás de alguém para poder ter uma amizade ou alguém e não se entrega para Deus. Olha só, como é que pode uma pessoa dessa dizer que é uma pessoa que se converteu a Cristo? Não. Deus, ele sabe. Quando ele diz que ele sabe, também ele está disposto a nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Então fica firme, tá? Me veio na cabeça aqui uma história que eu li, certamente é uma história verídica essa, mas me veio na cabeça agora uma história de um pedreiro. Tem alguém aqui que é pedreiro, irmão? Ninguém é pedreiro aqui? Ou foi pedreiro? Eu já fui pedreiro, né? Não fui um pedreiro profissional, mas ajudei bastante meu pai em casa. Mas uma história que me veio na cabeça, que um dia um pastor me comentou a respeito de um pedreiro. Esse pedreiro, ele ficou sem trabalho, um tempo de crise, irmãos, e começou a atrasar tudo dentro de casa. Mas começou a atrasar tudo mesmo. Ele não tinha dinheiro, chegou ao ponto, irmãos, assim, ó, que ele não tinha dinheiro nem para pagar a luz dele e a água. Não tinha dinheiro. Muito menos ir lá e fazer um rancho, trazer comida para dentro de casa. E aquilo ali começou, irmãos, o coração daquele pedreiro começou a se entristecer. Por que eu estou falando em pedreiro, eu não sei. Talvez tenha um pedreiro que está nos assistindo aí, né?
que está totalmente enlouquecido. Mas ele começou a se entristecer muito com aquilo ali. E aí ele começou a ficar pressionado, apavorado, com criança pequena dentro de casa. E ele ficou por horas ali, até escurecer. Ficou pensando naquilo ali, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Mais uma segunda-feira vai vir. Para onde que eu vou correr? Não tem dinheiro, não entra dinheiro, tem que comprar comida para as crianças. Eu tenho que pagar minhas coisas, vão cortar minha luz. Meu Deus do céu, o que eu faço? A pessoa entra em desespero. E aí esse pastor comentando comigo, né, essa história, que certamente é uma história verídica, que nesse momento o pedreiro, então, ele bateu um pavor nele, ele pegou e saiu para fora, foi no quintal, na frente da casa dele, assim, e ali ele começou a chorar, irmão. Mas ele começou a chorar, mas de soluçar. Né? Quem passou por isso sabe como é que é, eu já passei por isso. Você não tem para onde correr. E ele começou a chorar, mas chorar de soluçar. Aí dali um pouco, irmãos, assim, ó, ele ouviu uma voz, era a voz do vizinho dele. O vizinho saiu para fora, abriu a janela assim, ô vizinho, como é que está? Vamos dizer que era Pedro, ô seu Pedro, como é que está o senhor, tudo bem? Ô seu Pedro, olha só, eu tenho um presente para dar para o senhor aqui. Ele pegou, começou a enxugar as lágrimas, né? Enxugou as lágrimas. Como é que é, vizinho? O que o senhor... Não, eu tenho um presente para o senhor aqui. Ah, é? O senhor tem... Sim. O senhor vem, o senhor quer pegar aqui, o que é que eu levo aí? Ah, se o senhor puder trazer aqui para mim, né? Aí ele pegou, o vizinho foi lá, irmão, descarregou mais uma cesta de alimento para ele. Mais uma cesta de alimento, tinha de carne, tinha de tudo ali dentro daquela cesta ali. Diz que o vizinho sentiu no coração de presentear o vizinho dele com uma cesta de alimento. Ele não estava entendendo nada do que era aquilo, né? Mas nesse momento que o pedreiro ouviu aquilo ali, ele viu que era um agir de quem? Deus conhece as lágrimas. Deus sabe as necessidades de cada um, irmão. Às vezes a gente passa, né, por momentos de dificuldade que a gente se acha desamparado. A gente acha que Deus não está conosco, mas Ele está conosco. O Senhor conhece o nosso deitar e o Senhor conhece o nosso levantar. Então a única coisa que Ele pede o quê? É que a gente fique firme com Ele, amém? Quando que vai ser? Eu não sou Deus para te dizer a data que vai ser, nem o dia que vai ser. Mas tudo depende da tua fé. Se você ficar firme, Deus vai te honrar em nome de Jesus. E depois você dá o testemunho para nós jogar na cara do diabo, amém? Dá o teu testemunho para nós jogar na cara do diabo, para mostrar para ele o Deus que nós servimos. Essa é a palavra que eu deixo dentro do teu coração em nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem? Irmãos, entenderam a mensagem? Deus está no controle da nossa vida. Fica firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Pode aplaudir mais forte, irmão? Pode se colocar de pé agora? Se coloque de pé agora em nome de Jesus. Nós vamos botar aqui, o pastor vai botar um louvor agora aqui. Mas pede para Deus, amém? Foi essa palavra que Deus me deu agora de noite. Nós nunca conseguiríamos contar quantos fios de cabelo, eu nem penso em contar. Ouvi que o irmão Paulo deu risada, né? Por que ele deu risada, né? Mas o senhor não conseguiria contar também os que tem no ladinho, né? É difícil, né, irmão? Todo mundo entendeu, né? É difícil. É só se você raspe todo o teu cabelo, né? Aí você não tem nem o que contar, né? Mas ninguém consegue contar. Mas Deus, Ele consegue, amém? Deus, Ele sabe de cada passo que nós damos. A hora que você sair daqui, entrar no teu carro e ir para casa, Deus está te sondando. Ele sabe. E quem é da fé vai ficar firme com Ele e Deus vai abençoar. Amém? Coloque a mão no teu coração, então, feche os teus olhos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor tem nos dado nessa noite, em nome de Jesus. Mas agora, momento, meu Deus, que nós queremos, Pai, louvar. Momento que você tem para louvar a Deus. Momento que você tem para agradecer a Deus. Vai dizendo isso assim para o Senhor, ó. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti.
Levante as tuas mãos para o alto, vai dizendo: eu quero mais da tua graça, Pai. Eu quero mais da tua presença. Eu quero me fortalecer, meu Deus, a cada dia mais. Eu quero poder, meu Deus, ver a mão poderosa do Senhor me sustentar, porque eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Diga isso, meu irmão, diga isso, minha irmã. Eu creio que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Eu vou descansar nessa palavra, porque o Senhor está cuidando de tudo. Canta lá, manamalamanamachene manamalai. Meu Deus, vai entrando agora dentro dos lares também. Talvez alguém, meu Deus, que está, Pai, hospitalizado, alguém que está dentro de um quarto depressivo, alguém que está em casa, meu Deus, se sentindo desamparado, sozinho, ou alguém, meu Deus, que está em apuros, Pai, mas que está chorando, derramando lágrimas, reconhecendo, meu Deus, que precisa do Senhor. Ah, meu Deus, eu peço a ajuda do alto agora, Pai. Eu peço o socorro do alto. Canta lá, manamalamanamalamanamassori manamalá. Eu tenho certeza que o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor deu água e pão para Agar comer com o filho dela. O Senhor deu, meu Deus, do bom e do melhor. Canta lá, mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça. Eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça. Eu quero mais de ti. Vai dizendo isso para o Senhor nessa noite. Eu quero poder crescer, porque a tua palavra diz que é necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário que o meu Senhor Jesus, Ele apareça e eu diminua. Vai dizendo: eu quero servir mais ao Senhor. Eu quero estar mais presente, eu quero me dedicar a mais ainda, eu quero poder ter obras que agradam ao Senhor, como os ninivitas, meu Deus, que se converteram, 100.000 almas que se converteram ao Senhor, passaram agora, meu Deus, a ser pessoas que oravam, passaram agora a ser pessoas que estavam na presença do Senhor, pessoas que serviam ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor viu, porque os seus olhos estão em todos os cantos dessa terra, Pai. E a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu, meu Deus, porque o Senhor iria destruir Nínive, o Senhor ia acabar com aquela cidade, mas o Senhor se arrependeu e o Senhor trouxe o livramento. É o que o Senhor está fazendo, Pai. Toda pessoa que se arrepende, a pessoa que passa a servir, pessoa que passa a estar na tua casa, na tua presença, a pessoa que passa, meu Deus, fazer, meu Deus, a vontade, é o que o Senhor irá fazer, Pai. O Senhor irá, meu Deus, mudar, como o Senhor mudou a história de Jó, como o Senhor mudou a história, meu Deus, de Abraão, como o Senhor mudou a história de grandes homens e grandes mulheres de Deus, é o que o Senhor irá fazendo. Então vai dizendo para o Senhor nessa noite: eu quero mais, Senhor, eu quero crescer mais na Tua graça, na Tua presença. Vai dizendo: eu quero mais de Ti, Pai, eu quero mais de Ti. Eu quero que seja, meu Deus, dias pela frente de glória, perto do Senhor, porque se eu estiver perto do Senhor, o Senhor não se esquecerá de mim. Diga: eu creio que nessa noite o Senhor já está trazendo renovo, o Senhor já está trazendo cura, o Senhor já está trazendo transformação.
restauração, o Senhor já está trazendo milagre. Diga: eu creio, meu Deus, eu creio em nome de Jesus Cristo que a minha vida está sendo restaurada. Canta lá, manama, lá, manama, lá, manama, lá, manama, sori, manama, lá. Isso, diga para o Senhor: mais de ti, Senhor, mais da tua presença. Lama, nama, lama, nama, sori, manama. Diga isso para o Senhor mais uma vez. Diga: mais, Senhor, mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu favor, mais da tua graça, eu quero mais de ti. De nome de Jesus Cristo, todo mal desapareça. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de atrapalho desapareça da minha vida agora. Sai da minha casa. Diga: sai da minha família agora. Diga: vai embora. No nome de Jesus Cristo, através da minha fé, eu amaldiçoo toda a tua obra, demônio. Obra de bruxaria, trabalho pago, trabalho feito, mandado, obra de feitiçaria. Diga: em nome de Jesus, eu amaldiçoo toda essa obra. Eu amaldiçoo toda a obra de inveja. Eu amaldiçoo o mal olhado, o olho gordo. Diga: em nome de Jesus, espírito da morte, eu amaldiçoo, espírito das doenças, espírito da enfermidade. Diga: vai embora, vai embora, vai embora da minha vida, da minha casa. Diga: vai embora, suma agora. Meu Deus, vai passando com o teu poder aqui, Senhor. Vai tirando a dor. Se alguém entrou aqui, meu Deus, nessa noite, Pai, uma dor de cabeça, uma renite, uma alergia, meu Deus, uma enxaqueca, sai agora. Saia da cabeça desta pessoa, vai embora agora. Se alguém, meu Deus, que estava com os olhos, meu Deus, os olhos enfraquecidos, miopia, catarata, hipermetropia, estigmatismo, eu digo: desapareça daí agora. Alguém que tinha, meu Deus, talvez parecia água dentro dos ouvidos, suma daí agora. É da região do pescoço, é a região da coluna, é o nervo ciático, é o bico de papagaio. Sai daí agora, vai embora, suma agora. Espírito de depressão, vai embora agora. Espírito de miséria, vai embora agora. Eu quebro este mal agora. Eu amarro essa obra do diabo agora. E eu exijo: pega o que é teu agora, em nome de Jesus. Tira a tua mão e diga: e saia, e saia, e saia, e vai embora, para nunca mais voltar. Diga: em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o alto e diga: obrigado, Jesus. Diga: operando, Senhor, ninguém impedirá. Diga: eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse do meu milagre, da minha vitória, em nome de Jesus. Jesus disse: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor. Entregamos tudo ao Senhor nessa noite, crendo que estamos abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Pai, eu estendo as minhas mãos em direção aos lares também. Aquela irmã, aquele irmão, amigo, amiga que está em casa assistindo, o Senhor envia a bênção, Pai. Que a tua presença esteja dentro dessas casas, Pai. Leve a alegria, leve a paz, leve a bênção, a prosperidade, porta aberta. Abençoe, Pai. Abençoe todos aqueles, Pai, que têm obras no Senhor. Obrigado. Diga: muito obrigado, Senhor. E diga amém, Jesus. E diga graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus, irmãos? Pode aplaudir bem forte a Jesus? Pode ser mais forte, que é para Jesus? Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, muito mais de Deus, amém, do que do mundo. O mundo tem coisas boas? Tem. Não estou nem dizendo que é pecado, né? E tem que aproveitar quando você pode aproveitar. Mas sempre peça mais de Deus, amém? Eu quero mais de ti, Senhor.
Um dia eu quero poder estar pregando a palavra, um dia eu quero poder estar fazendo um louvor, fazendo alguma coisa, peça mais dele, amém? Quanto mais você pedir dele, mais o Senhor estará junto contigo em nome de Jesus, amém? Pode sentar aí, meus irmãos, então. O senhor pode um favor para mim? O senhor pede para minha esposa ali dentro, para ela fazer o encerramento da live para mim, Obreiro João, tá? Enquanto isso, o pastor só vai se despedir dos amigos de casa aqui. Daqui uns dias nós vamos começar uma grande campanha aqui na igreja, né? O pastor está meditando e o pastor vai falar. Amanhã, segunda-feira, 7h30, estou aqui. Quarta, reunião da família também. Quartas-feira, entregando a Rosa. Leva a Rosa para casa, vai ser uma bênção de Deus. Sexta-feira, de cura e libertação também, tá bom? E domingo, dos filhos de Deus. Vem estar conosco, 8 horas da manhã e às 18 horas também, em nome de Jesus, tá bom? E se você sentir no teu coração, pastor, gostaria de fazer uma oferta, você faz uma oferta, tem aí, né, o doacoins@igd.com, envia comprovante para o WhatsApp que está aí, eu quero enviar uma bênção para você, em nome de Jesus, tá bom? A palavra de Deus diz, porque eu, o Senhor, eu não mudo, amém? Engana-se, tem muita gente dizendo que Deus mudou, né? Deus não mudou, não. A Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo, amém? O mesmo Deus que se preocupava com o templo em Jerusalém, é o Deus que se preocupa com as igrejas do dia de hoje. Isso é Malaquias, mas é a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pode aplaudir mais uma vez Jesus, irmãos? Glória a Deus. Queridos, deixa eu abençoar agora a vida financeira dos irmãos. Pastor, eu trouxe aqui uma oferta, eu tenho aqui, né, minha fidelidade. Pegue na sua mão em nome de Jesus. Toda oferta que vem